Pronto, o seu já tá gravando, mas se você falar já vai. Cara, o que faz, cara? O que faz? Alô, Foi alô, bom, alô. foi bom então ter ganho, Alô, porque eles alô. não tiraram nós. Fala alguma coisa aí, Lúcio. Alguma coisa. Não, esse aqui tá pegando melhor. Quer ver? Fala olhando pra baixo aí, Lúcio. Olhando pra baixo. Olhando pra baixo. Ah, entra lá que você perdeu a aposta. Não, o pior é o seguinte, ele vai ter que ver o jogo do Londrina. Aqui é tudo assim, é tudo ao vivo. É, tudo ao vivo no- é mais difícil. É, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Gustavo Andrade. Olá pessoal, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube. Qual que é a edição? Eu sempre pergunto isso toda Dessa semana. vez é o número 11, né? 11. Precisa começar a anotar, senão você não vai lembrar mais, né? É, 11 episódios já, e já agradecendo a sua paciência. Muita coisa pra gente falar hoje, o Londrina, né? Mais do que a Série C especificamente, a questão da renovação do contrato de parceria entre o clube e a SM Sports por mais 5 anos. Assunto para o nosso podcast. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, essa polêmica envolvendo a contratação do Robinho pelo Santos. Vamos falar também de... o que mais? Felipão no Cruzeiro. Felipão, enfim, um sim para o Cruzeiro e NBA, né, seu Gustavo? Alguém perdeu a aposta aí. Perdi uma aposta aí. Mas fazer o quê, né? Torci bastante contra. Contra, né? É, mas perdi a aposta. Mas tava na cara, né, que o Lakers ia ganhar. Tá certo. Vamos lá então, começar então falando do Londrina Esporte Clube. Primeiro vamos com as informações, né, sobre essa renovação. Acho que é o assunto mais importante envolvendo Londrina nesta semana, a renovação, final da semana já, do contrato de parceria entre a SM e o clube. Não foi ainda formalizado, Assinado, mas mas a partir do momento que o Conselho de Representantes do Londrina já avalizou, tudo leva a crer que esse contrato vai ser formalizado nos próximos dias, nas próximas horas. A informação, Lúcio, o que mudou no contrato? O Malucelli estava querendo, para variar, já estava querendo muito mais direitos que deveres. O Conselho deu uma enquadradinha importante, né? As duas partes chegaram ao termo. acho que foi importante a participação do Conselho, né? Até porque houve uma negociação até preliminar, né? Porque essa minuta que chegou para aprovação, ela já tinha sido discutida antes. O Conselho foi formado uma comissão, né? E essa comissão, a proposta inicial do Malucelli não foi essa que foi apresentada. Por quê? Porque ela já sofreu algumas mudanças, né? Porque os conselheiros levaram isso numa pré-discussão, né? Então, quando essa minuta chegou para o Conselho, ela já estava bem debatida por essa comissão, que tinha formada por 7 conselheiros e que foi formada justamente para isso, para debater, né, e para levar uma coisa já mais pronta, mais discutida na votação do Conselho. Então, assim, na verdade o contrato é de 5 anos, vai valer até 2025, né, 2021 a 2025. Começa já em 2021, porque o atual contrato vence no final do ano, né? Exato, né? É um contrato que prevê os repasses para o Londrina de acordo com a participação do Londrina no Campeonato Brasileiro. Então, se o Londrina tiver na Série C, é um percentual de 5% da receita do futebol, né? A receita do futebol é tudo, bilheteria, venda de jogador, se tiver um patrocínio, um dinheiro da televisão, então tudo isso é a receita do futebol. O Londrina fica com 5% desse total. Se o Londrina for para a Série B, esse percentual sobe para 10%. E se eventualmente o Londrina chegar numa Série A, dentro desse prazo vai para 12,5%, né? Até na proposta inicial o Malucelli queria manter 10%, série B e Série A. E aí entrou nessa comissão e se chegou ao denominador de 12,5% se o Londrina conseguir chegar à Série A. Outra situação que muda é a base, né? O Malucelli vai assumir toda a base, que hoje é do Londrina, as escolinhas, os times sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, isso é bancado pelo Londrina hoje e o contrato prevê que todo o departamento de base será bancado também pelo Sérgio Malucelli, inclusive utilizando ali o Vitorino Gonçalves Dias. Agora, as despesas do VGD continuam com o Londrina? A parte administrativa, sim. Porque a sede continua funcionando lá, sim, né? Exato, Agora, o que vai envolver o custo do futebol ali no VGD, aí vai entrar também nesse pacote aí da parceria. Então, acho que são os pontos principais, né? Essa questão do
do percentual, né, que o Londrina irá receber. E assim, eu acho que um outro ponto importante e que isso está em contrato é que assim, tanto o Londrina como a SM, eles continuam trabalhando juntos em busca de um outro parceiro, né, dentro daquelas negociações que foram iniciadas. Na Europa, né? Não tem situações concretas agora, mas daqui 1 ano, 6 meses elas podem acontecer. Então, essas outras possibilidades, elas não estão descartadas. E isso está em contrato. Se daqui a pouco aparecer uma situação diferente, uma situação maior, o Londrina pode fazer uma nova parceria, né? Romperia esse contrato e viria uma nova parceria. Até porque, se isso acontecer, é interessante para o próprio Sérgio Malucelli, porque é um negócio maior, envolveria o CT, aquela coisa toda, né? Então, os dois lados eles vão continuar nesse tipo de negociação que pode daqui a pouco resultar numa outra realidade aí pro Londrina, o que seria bom pro Londrina, pro gestor também, por isso que eles vão continuar negociando nessa tentativa de daqui a pouco até um grupo de fora do país, né? Bom, o que me chamou atenção nessa questão da negociação nesta semana, pintou a notícia de que o Celcinho estaria voltando para o Londrina, porque estaria já treinando, inclusive e tal. A SM emitiu uma nota oficial dizendo que não estava ainda contratado o Celcinho, havia sim negociação com ele e com outros jogadores. E aí vem a coisa interessante, né, que me chamou a atenção nessa nota, dizendo que a SM só contrataria reforços para a Série C se houvesse a renovação do contrato de parceria começando no ano que vem. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O SM colocou a faca na caveira, a faca no pescoço, né? Renova logo aí, senão não vamos contratar. Isso é uma chantagem, né? Primeiro, o nome disso é chantagem. Para mim é chantagem. E não tem o que vincular. Mas como é que você vai renovar uma parceria, vai investir em contratação sem saber se a parceria vai continuar? Mas o campeonato continua normalmente até o final do ano. Então, até o final do ano, se é para contratar, tem que contratar. Independente se vai renovar, foi usado isso de uma forma muito errada. É aquela velha coisa que a gente sempre critica aqui, né? Aquela postura de achar que está fazendo favor, né? De colocar muito mais condições e impor muito mais direitos do que também assumir os deveres, né? Não é isso, parceria não é isso, né? Parceria não é isso. Os dois lados têm que concordar. Então, de qualquer forma, foi assinado e o que a gente espera, né? É que o Londrina consiga, já que é para buscar um novo investidor, mas consiga também alguma forma de não depender tanto disso, né? Uma forma de você também ter a sua própria sede, né? O seu próprio CT, quem sabe isso. Uns 10 anos que funcionou a parceria até aqui, Londrina não fez nada disso, né? E eu imputo isso aos diretores que não se coçaram para fazer isso. Aos presidentes. A gente fica só focando no que o Malucelli faz, mas o Malucelli é o futebol, né? A parte administrativa, o Londrina deixou muito a desejar nesses 10 anos. Eu acho que a vantagem agora é que o Londrina não tem a dívida que ele tinha. Sim, diminuiu então, muito. Então, uma das justificativas, olha, o Londrina não conseguiu montar o seu CT. Porque tinha que ficar pagando coisa. Então, agora tem algumas coisas para pagar, mas o número é bem menor, né? A realidade, então, hoje é bem menor. Agora, o que me preocupa é que esse formato de contrato, vamos supor aqui, na pior das hipóteses, né, que o Londrina fique esses 5 anos na Série C. Na Série C não tem dinheiro, não tem recurso na Série C, porque na Série C você não tem recurso de televisão, os patrocinadores são poucos, né? Bilheteria, consequentemente, vai ser pouco. Então, assim, o Londrina vai ter 5% de quase nada, né? De quase nada. Então, esse é um ponto, porque, então, assim, se o Londrina ficar 5 anos na Série C, o clube não vai receber quase nada, né? Porque não vai ter um volume grande de dinheiro entrando. Muito menos bilheteria. Muito menos. Então, assim, essa é uma preocupação, porque daqui a pouco você pode passar 5 anos, se o time não engrenar dentro de campo, você não sobe de divisão, os recursos vão ser pequenos. E aí? Porque tudo bem, você vai para a Série B, já tem dinheiro da televisão, patrocínio e tal, né? Já tem algo garantido, né? Agora, você ter 5% de uma receita mínima, vai entrar muito pouco dinheiro para o Londrina. Então, o clube vai ter que encontrar, tudo bem que as despesas vão ser menores e tal, né? Mas o Londrina não vai conseguir ter um caixa, né, para pensar no futuro. Então, realmente é uma situação porque não tem como você atrelar no contrato o resultado de campo, né? Sim. Essa é uma Ninguém coisa. Está escrevendo tem que subir. Tem que subir, né? Não tem. Então, é uma preocupação. Senhor Gustavo. Boa tarde, estou chegando agora, né? Não, assim, eu penso assim, o Londrina, como eu costumo falar, e tem muita gente que não gosta, né? Eu entendo que o Londrina hoje é um time de dono.
Sérgio Malucelli é dono do Londrina, a gente vê nas principais entrevistas, principais coletivas, sempre é o Sérgio que aparece para falar, nunca são os presidentes do Londrina, como foi o Cláudio Canuto, agora o Felipe Brochet. A gente sabe que o Sérgio manda muito mais dentro do clube, né? E eu vejo o atual momento do Londrina como uma remontada, não como foi no início da parceria, porque no início da parceria a gente sabe que o Londrina estava na Série B do Campeonato Paranaense e não tinha uma divisão para disputar, né? Hoje o Londrina já está numa divisão melhor no Campeonato Paranaense, aliás, está na primeira divisão e está numa divisão melhor no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que essa remontada que o Londrina tem que fazer em 5 anos de parceria é menor do que ela teve que fazer da primeira vez, né? Que o Londrina teve que ressurgir e tal. Então, assim, o Londrina tem que aproveitar esses próximos 5 anos para fazer o que não fez em 10, né? O Londrina tem hoje uma Série C, tem que lutar para subir para a Série B, tem condições, a gente sabe que tem condições de subir. E o Londrina tem que fazer de tudo para subir para uma Série B, porque como o Lúcio disse, se na Série C os recursos de ação escassos, você imagina se cai com uma Série D ainda. Aí esquece, aí para voltar para uma Série B ou almejar a Série A, como em 2016 a gente bateu na trave, quase subiu para a Série A, acho que é muito mais difícil. Então o Londrina agora tem que fazer o que não fez em 10 anos, nesses próximos 5 anos, como vocês disseram, tem que buscar um terreno, tem que fazer alguma coisa para o Londrina ter alguma coisa, para quando chegar esse final de parceria com o Sérgio daqui 5 anos, quem tiver com mais vontade de prolongar a parceria, que seja o Sérgio, não o Londrina. Daqui 5 anos o Sérgio... Se por acaso não vierem esses investidores que eles estão buscando, exatamente. Né? Para daqui 5 anos, quando acabar a parceria, que o Londrina tenha o poder de poder definir se ele quer ou não renovar a parceria com o Sérgio. Quais condições, né? Exatamente, porque hoje o Londrina tá nas mãos do Sérgio. O Londrina faz o que o Sérgio quer. Apesar do Sérgio Malucelli também ter muito interesse nessa renovação do contrato. Claro, ficou muito claro isso agora. Né? É aquilo que a gente vive falando. O Sérgio, a gente entende que ele tem muito gasto com o CT, com o clube, com jogadores, mas ele também ganha muito. Muito, claro. Ontem a gente estava fazendo uma brincadeira ali, vendo os jogadores que já foram campeões brasileiros que já atuaram pelo Londrina. A gente lembrou do Bruno Henrique e tal, mas se a gente for buscar, outros jogadores também foram campeões em algum momento da sua carreira que passaram pelo Londrina já nessa gestão do Sérgio. Sim. Como é o caso do lateral direito Ayrton, né, que passou pelo Palmeiras e tal, Flamengo. A gente sabe que tem o Wendel aí, que está lá na Alemanha agora, o menino lateral. Tem, infelizmente, o Danilo, que faleceu na tragédia da Chapecoense. Mas, enfim, o Sérgio sempre vendeu muitos jogadores aqui, né, pelo Londrina. Tem os gastos dele, mas ele também ganha muito dinheiro. Então, eu acho que, assim, nesses próximos 5 anos, o Londrina precisa fazer o que não fez em 10. Vai fazer? Eu duvido, acho que não. Se tiveram mesmo... Porque é que nem o Lúcio falou, né? Eles sempre alegaram que havia muita dívida para ser paga. Esse discurso não tem mais, né? Então passou da hora já do Londrina ter também a seu próprio terreno para você ter. Nem fala no estádio, já tem 2 estádios aqui, é bobagem. Mas eu acho que o Sérgio reconheceu essa questão até nessas entrevistas aí ao longo da semana, né? Ele falou, olha, hoje o Londrina depende tanto da SM como a SM depende do Londrina. Exatamente. Então, né? Hoje um depende do outro da mesma forma, né? E até numa entrevista que a gente fez essa semana com ele, lá na Paiquerê, e aí que a gente começa a pegar umas coisas e fala, olha, durante esses 10 anos nós repassamos mais de 10 milhões ao Londrina. Aí eu fiquei pensando, bom, se o Londrina recebeu 10 milhões, né, o início do contrato era 20%, né, depois caiu para 10%. Então, se o Londrina recebeu mais de 10 milhões nesses 10 anos, a SM arrecadou 60, 70 milhões, né? Porque exatamente. O Londrina fica com a parte menor, né? Mas, enfim... Para quem estava no Irati, né, cara, deve ter sido um bom negócio, né? Você sabe que eu essa semana até mandei umas fotos para o Gustavo do Gramado. Eu fui no VGD, meu irmão, o Danilo, mais velho de Salvador, estava aqui, passando uns dias aqui em Londrina. Fomos lá comprar umas máscaras, né, para ele levar para Salvador e tal, meu afilhado. E aí ele pediu para subir no campo. Eu falei, rapaz do céu. Fazia muito tempo que eu não ia lá no VGD. E chegamos lá, até que não estava não, sabe? Ele achou até que o gramado estava bom, estava sendo irrigado, não tinha nem a marcação, né, das linhas e tal. Mas achei que não foi... Estava preparado para uma coisa e achei que não foi tão ruim assim, não. Não, tá bem cuidado, né? O Londrina tá cuidando dentro da... Aí até mostrei umas fotos pro Gustavo. Você achou que tá o tapete, Gustavo, o gramado do VGD? O Lúcio não quer cumprimentar a gente. Vai cumprimentar?
Gostei. Tá fazendo eu achei vídeo que... aqui. Nosso blogueirinho tá fazendo vídeo aqui fazendo vídeo pra pro publicar nas redes da sociais. Flores, né, no Instagram. Você achou que tava no tapete também, né? Não achei. Não achei. Quando claro. eu vi as fotos que você me mandou, eu achei que o gramado tava bem judiadinho. A gente sabe que não tem jogo lá e tal, mas podia estar um pouco melhor. Mas eu tava comentando aqui que eu achei que... Você tava comentando, você não sei se você prestou atenção, mas é que, não, achei que realmente estava uma situação menos pior do que eu esperava que tivesse pior, assim, sabe? Até a própria sede também tá bem cuidada, o pessoal tá trabalhando lá normalmente, tem o memorial, né? Sim, memorial. Então, assim, é uma coisa que o Londrina construiu nessas últimas gestões, né? Isso tem que ser reconhecido. O VGD foi totalmente reformulado nesse aspecto, a parte interna, parte administrativa, sim, Mas a gente sabe que precisa ter muito mais coisa aí o Londrina, né? E de preferência do próprio clube. Sequência aí, o que podemos falar? Vamos falar da Série C em campo agora, né, gente? E dos reforços? Você não vai falar do Celcinho? Rapaz, olha, eu não sei. Por falar em reforços, o próximo adversário do Londrina no Ipiranga anunciou Diego Quirino. Olha só. Porque aqui era só Quirino, né? Aqui era só Quirino. Vocês suprimiram o Diego do nome do menino? É, lógico, né? O que presta é o Quirino, né? Não o Diego. O cara vai mudando de nome, não dá certo no lugar, vai de nome. Agora, rapaz, eu tenho uma preguiça danada de esse assunto Celcinho. Por que você tem uma preguiça? Porque o jeito que ele joga? Porque ele é preguiçoso, né? Um jogador preguiçoso, só joga na boa. Começou com aquele status e tal, depois foi mostrando que não estava querendo muita coisa com o clube, né? Eu não sei, é um passo atrás. Eu entendo que ele esteja sem clube, acho que é só por isso, inclusive, né? Está disponível, vem treinar aqui, pode acabar sendo contratado. Eu acho que não vai agregar em nada, acrescentar em nada, até porque os bares estão fechados por causa da pandemia. Estou ferindo, né? Não, tomara que... Mas ele também só está voltando porque o Londrina está na Série C. Se o Londrina tivesse em outro nível, ele não voltaria, obviamente, né? Eu espero que ele queime a língua nesse retorno se realmente ele jogar. O que me chama a atenção nisso aí é que o Londrina está buscando jogadores que já tiveram passagens por aqui, que já estão um pouco mais velhos, né, como é o caso do Celcinho, também trouxe o Bidia, né, esses dias atrás. Não sei, vamos ver, daqui uns dias traz o Silvio de novo, traz o Diogo Roque. O Germano já parou. O Germano já parou, né? Acho que, como você disse, é um retrocesso para o Londrina. O Celcinho pode ser que jogue bola, jogue bem, um jogo ou outro, mas eu não acho que seja reforço, não. Acho que era muito melhor ele ter ficado onde estava, ou se estava sem clube, que não viesse. Estava em casa, né? Estava em casa, era muito melhor, né? Não pode sair nessa pandemia, fica em casa, então não vem pro Londrina, não. Só sai de casa se for necessário. Não é necessário. Não é o caso aqui, tá? Bom, e o jogo contra o Ipiranga, então, neste domingo, 11ª, né? Rodada. Seria o segundo turno, a segunda rodada do retorno, né? O Londrina que vem de derrota para o Criciúma, que foi um jogo, inclusive... Inclusive eu acertei o placar primeiro com a César. Acertei, rapaz. Olha que bem. Agora tá 3 pro Lúcio, 2 pra você e 1 pra mim. Vou virar no retorno. Bom, Londrina então Ipiranga, o Londrina que vem de derrota para o Criciúma. Foi um jogo até parelho, né? Eu achei que o Criciúma foi tão melhor assim. O Londrina levou um gol que foi questionado, né? Pegou na mão, né? Uma falha clamorosa também do goleiro, né? Do Dalton. Mas enfim, um lance que realmente deveria ter sido anulado porque começou com uma falta do Criciúma. E o que vocês esperam do jogo? O Ipiranga que se mostrou, hoje é o vice-líder do grupo B. A gente que no começo, né, avaliava que não seria um dos times que brigariam, mas já está ali brigando. Surpreendeu, né? O que foi, Gu? Não, vamos chamar a primeira sonora do rapaz. O correspondente lá de Erechim, né? Fábio Lazarotto, da Rádio Cultura. Ele traz informações pra gente do Ipiranga. Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube, prazer em estar conversando com vocês mais uma vez. O Ipiranga vem de empate contra o líder Brusque na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e busca agora contra o Londrina manter a boa campanha na Série C e quiçá manter pelo menos a vice-liderança do Grupo B. O Ipiranga que contará com o retorno do Reinaldo, volante que vem sendo improvisado como zagueiro na equipe do Paulo Henrique Marques e que nesta semana de treinamentos foi testado tanto no lugar do Douglas como no lugar do Ricardo. Então essa é a principal dúvida do treinador Paulo Henrique Marques para a partida contra o Londrina. Em termos de reforços, o Ipiranga teve esta semana a chegada de Quirino, ou melhor, o retorno de Diego Quirino, jogador que atuou pelo clube na temporada passada e que está retornando depois de passar pelo Taubaté e também pelo Operário. Ele está retornando ao Colosso da Lagoa para vestir a camisa do Canarinho. Ele não deve ficar à disposição do treinador Paulo Henrique Marques para a partida contra o Londrina.
A campanha do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, que é uma campanha muito boa para uma das mais baixas folhas salariais da Série C do Campeonato Brasileiro, tem despertado o interesse de alguns clubes com maior poderio econômico e feito com que alguns jogadores do Ipiranga fossem sondados e cogitados, como por exemplo Fernandinho, Zotti e o próprio Tarek, que são jogadores que vêm despertando muitos interesses de clubes que disputam a Série C e até mesmo clubes da Série B do Campeonato Nacional. E essa é a grande preocupação do Ipiranga, manter a base de time que vem fazendo a segunda melhor campanha do grupo para o restante do retorno e, quiçá, para uma eventual segunda fase de Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga deverá desembarcar aí em Londrina no final da noite de sábado. A previsão de saída aqui de Erechim é sábado pela parte da manhã. Com relação ao time, o Ipiranga deve ir a campo com David no gol, Muriel, Ricardo, Douglas ou Reinaldo, Zé Mário, Tarek, Clayton, Zotti, Fernandinho, Leilson e Neto Pessoa. Com as informações do Ipiranga, Fábio Lazarotto. Então tá aí o Fábio Lazarotto lá, a gente agradece ele também pelas informações, passando aí um panorama do time, né, do Ipiranga, uma projeção do time que deve ir a campo contra o Londrina. E como vocês estavam dizendo, né, anteriormente, o Ipiranga que é uma surpresa, né, pelo menos para mim é uma surpresa. Como ele bem disse, o Fábio disse na sonora dele, o Ipiranga, dentre os times da Série C, talvez tenha uma das menores folhas salariais. E está surpreendendo, né? Tá bem na tabela de classificação, está em segundo, né, no grupo do Londrina. E vamos ver, espero que o Londrina possa vencer esse jogo dentro de casa. O Londrina que ainda não perdeu, né, jogando no Estádio do Café, em compensação não ganha fora de casa, né? Mas o Londrina dentro de casa tem se mostrado uma equipe muito forte. Ganha pouco não ganhou, né? Fora não ganhou. Só um ponto fora até agora. O Ipiranga é um time bem entrosado. Eu me lembro que antes de começar a Série C, eu entrevistei o presidente do Ipiranga. E aí o Ipiranga, o ano passado, ele bateu na trave para subir para a Série B. Ele chegou até o mata-mata, ele estava ganhando o jogo da volta em casa, estava se classificando, ele sofreu o gol de empate já nos acréscimos e ficou fora, e não subiu. E o presidente me falava na entrevista antes do campeonato, falou, olha, o nosso time está montado desde o início do ano, jogamos o Campeonato Gaúcho, houve a paralisação da pandemia, mantivemos o mesmo time, vamos voltar com esse mesmo time na retomada do Campeonato Gaúcho e é o time para a Série C. Então assim, diferente por exemplo do Londrina, que teve um time no Paranaense e um time na Série C, o Ipiranga tem mantido a base lá desde o começo. Então não é um time que faz grandes investimentos, mas provavelmente esse entrosamento, essa maneira de jogar tem feito uma diferença positiva, né, para o time gaúcho. A campanha é boa. Não tenho dúvidas, é o jogo mais difícil que o Londrina vai ter em casa. Em casa. Não tenho dúvidas. Até porque, né, a escola gaúcha é aquilo, né, muita força, um time que marca demais, um time que não dá espaço. Então eu tenho a impressão, tenho isso comigo, que o Londrina vai ter muitas dificuldades no jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil e o Londrina vai ter que buscar alternativas, né? Torcer pro Adenilson estar numa tarde inspirada, né? Ele está voltando aí, ficou um jogo, né? Ficou fora aí do último jogo. Enfim, daqui a pouco o Carlos Henrique, né, dá um jeito de fazer gol. Mas eu tenho a impressão de que é um jogo muito difícil mesmo. E é um jogo decisivo. O Londrina que não ganha fora, que não faz ponto nenhum, o Londrina não pode deixar perder pontos em casa. Porque se ele tropeçar em casa, com essa campanha que ele está fora, ele vai correr risco de não se classificar. Tá chegando a reta final do tour, da primeira fase. Quer se classificar, você tem que jogar bola. O Londrina tem que manter pelo menos um nível, né, que mostrou em alguns dos últimos jogos, principalmente lá contra o Brusque. Não achei que foi mal contra o Criciúma, mas tem que jogar muita bola a partir de agora em todos os jogos, né, fora aqui, porque se quiser essa vaga no G4, né? Aquilo que a gente vinha dizendo, né? O Londrina não estava jogando bem, mas estava conseguindo os resultados. Isso. A partir de agora não dá mais para só buscar resultado, agora tem que começar a jogar bem também. Tem que porque para classificar, uma eventual classificação, você vai precisar jogar bem fora de casa, para, sei lá, conseguir um empate ou até uma vitória fora de casa, porque depois vão ser feitos 2 grupos ainda, né, divididos. O primeiro e segundo do grupo A contra o terceiro e quarto do grupo B, segundo e quarto do grupo A. Então assim, o Londrina muito provavelmente na classificação que está hoje pegaria o Brusque e do outro lado pega Santa Cruz e Vila Nova. Então é um grupo bem difícil, bem difícil.
O Londrina precisa começar a jogar bola agora, começar a jogar bem de fato, porque depois, para uma classificação para a Série B, vai precisar. É porque o equilíbrio está grande, você vê, o Ituano já jogou pela rodada, ganhou, né? É, o Ituano já tem 14 pontos. Volta Redonda que está caindo muito, né? Volta Redonda caiu. Numa hora errada. E o Ituano é o próximo adversário do Londrina, depois do jogo contra o Ipiranga. Então, você imagina, se o Londrina tropeça aqui, por exemplo, nesse jogo contra o Ipiranga, ele entra numa disputa direta com o Ituano na próxima rodada. Né? Então, assim, o Tombense com 12 pontos também está querendo chegar, né? Se ele ganhar nessa rodada, ele pode ir, né? Então, assim, os times têm subido. A classificação está muito embolada. Tá. Então, a exceção do Brusque que está mais distante, né? Essa reta final, e realmente, se você der bobeira em 1 ou 2 jogos, você fica para trás e aí o tempo é curto para se recuperar. Ó, a classificação do Grupo B, o Brusque, o líder isolado com 23 pontos, o Ipiranga tem 18, é o segundo, o Criciúma é o terceiro com 15, o Londrina é o quarto com 14, o Volta Redonda tem 14 também, o Ituano, como disse o Lúcio, já está com 14, Tombense 12, o São José com 11 e São Bento e Boa Esporte que estão na lanterna, o São Bento com 8, o Boa Esporte com 6. Nesse final de semana tem então, além de Londrina e Ipiranga, no domingo também Brusque e São Bento, Boa Esporte e Criciúma, na segunda-feira fechando a rodada São José e Tombense. Além do Adenilson, como é que fica o time aí para domingo? Matheus Bianchi volta, né? E o Jefferson, os 3 que estavam suspensos, não jogaram lá em Criciúma, são voltas importantes, né? Então a gente espera que o time possa aproveitar isso e no mais são essas alterações aí, no mais a tendência é o alemão manter o time, o Escobar não vai jogar, está suspenso, recua o Marcel ali, e Bianchi e Adenilson no meio campo e o Jefferson na zaga, o restante do time é o mesmo. Por favor, vamos atacar esse time do Ipiranga, né? Vamos ver se o Londrina consegue fazer o seu jogo dentro de casa. Bom, na semana também tivemos alguns destaques aí, para falar já do pacote Brasileirão, né? Temos aí a situação do Robinho no Santos, a polêmica, a queda do Vanderlei Luxemburgo, a gente vinha dizendo aqui que o Palmeiras não estava bem, estava ganhando sem jogar bem, começou a jogar mal, aliás, começou a perder jogando como estava jogando, e aí o técnico Vanderlei Luxemburgo já rodou. E o Felipão no Cruzeiro, depois de tantos nãos, o Cruzeiro recebe um sim de peso, né? Vamos começar falando do Robinho, como é que vocês estão vendo essa situação? O Globoesporte.com na última sexta-feira, ontem, né? O podcast está sendo veiculado neste sábado, divulgou trechos de uma conversa por WhatsApp do Robinho com um colega dele da Itália, descrevendo situações envolvendo lá a moça que acusou o Robinho e alguns outros colegas dele de ter sido estuprada e, enfim, uma situação completamente muito séria e que está tomando outras proporções porque o Santos já teve a perda de alguns patrocinadores desde que anunciou a contratação do Robinho. Agora o Conselho Deliberativo entrou na parada e para dizer se avaliza ou não essa contratação. A história é muito triste, né? E você vê a reprodução ali das falas, né? É muito baixo, né? É muito, o nível é muito baixo. Assim, o que surpreende também é o Santos, né? O Santos que sempre prega a questão de respeito às mulheres e tal. E o Santos que tem um dos times de futebol feminino mais tradicionais do Brasil, né? O Santos foi um dos primeiros clubes a ter time feminino, a investir no futebol feminino. Então, realmente, olha, eu fico imaginando assim o que passa na cabeça do presidente, né? Rapaz, não é possível que o cidadão ele não pare um minuto para pensar no que está fazendo, né? Ele defendeu, né? Falou, vocês estão exagerando. Não é à toa que é rolo, né? O cara gosta de rolo. Exatamente, né? O nome já diz tudo, né? Não, e eu fico pensando assim também, tudo bem, o Robinho é um ídolo do Santos e tal, mas o ganho técnico com o Robinho seria tão grande assim também? Tem isso, né? Não sei, porque o Robinho já é um cara que está com 36, 38 anos. Foi uma contratação necessária? Não? Não, eu acho que não, porque... sei lá. Mas sabe o que é essa contratação? É para você dar uma resposta para a torcida. O presidente está assumindo agora, uma confusão danada, né? Que está o Santos. Vou contratar um ídolo aí. Aí o cara ganha um fôlego, sabe? Sabe aquele fôlego de 6 meses? Ninguém, não, contratei aí, tá aí e tal. É isso, então mas acho que isso agora pode virar completamente contra ele, né? Já virou. Porque a torcida agora vai falar, tá vendo? Foi contratar um cara que tinha sido condenado e tal, só tá fazendo cagada, é mais do mesmo. Então, sei lá, eu acho que isso foi um tiro no pé muito grande. Não tem espaço, né? Acho que assim, o futebol ele é exemplo, né? E assim, as pessoas que estão no futebol, o exemplo dessas pessoas é muito forte, né, para a sociedade, né? Então assim, um jogador de futebol, de um grande clube, ele passa o exemplo, inclusive para as novas gerações, né, para as crianças, né? Então assim, não cabe esse tipo de situação no futebol. Não cabe, né? Não cabe.
Tudo bem, ainda ele foi condenado em primeira instância, ele está recorrendo, ele pode lá na frente até, enfim, daqui a pouco ser inocentado, pode, mas a situação não cabe no futebol, né? Eu acho que o futebol ele tem que ser exemplo, as pessoas que estão no futebol, elas têm que servir como exemplo, né? E casos como esse, casos como o do goleiro Bruno, exato, né? Que é inadmissível a gente ter a própria situação do goleiro Jean, né? Do São Paulo, também é assim, olha, é inadmissível que essas pessoas continuem no futebol, porque eles acabam sendo exemplos e nesse caso são exemplos negativos, né? São exemplos negativos e que realmente não dá a gente não pode aceitar, mas infelizmente os clubes insistem, né, nessas situações porque acham que vão tirar proveito de alguma forma, mesmo em situações como essa, trazendo jogadores dessa forma. O futebol é só um espelho do que acontece na sociedade, né, no Brasil, né? Porque é normal aqui no Brasil alguém fazer alguma coisa de errado, continuar impune e passa 2, 3 meses, todo mundo esquece, finge que não aconteceu nada. E é como o Lúcio disse, é lamentável, como casos como o do Robinho, do goleiro Bruno. Eu estava até esquecendo do caso do goleiro Jean também, que está no Atlético Goianiense. É lamentável que esses caras continuem exercendo a profissão deles, jogando bola, sendo referências para as crianças. Mas é como eu disse, é um reflexo do que acontece no Brasil, as pessoas passam impune aqui. E vale a pena o desgaste? Olha o que o Santos está sofrendo, o Santos que está fazendo uma campanha bacana, né, na Libertadores, está brigando para chegar ao G4 do Brasileirão com um time completamente reformulado, né? Vale a pena o desgaste? O que se falava do Santos até agora eram coisas positivas, o trabalho do Cuca, da garotada junto com o Marinho que está arrebentando aí. Aí vem uma situação extra-campo, provocada pelo próprio presidente, uma contratação fora de hora e despropositada pela situação que ela envolve. Não vale esse desgaste, né? É isso que o Santos, o torcedor santista tem que pensar também. Bom, dois outros assuntos, eu falei da queda do Luxemburgo, também teve nessa semana a contratação, a estreia do Wagner Mancini no Corinthians, os dois grandes clubes de São Paulo. Se cuida, Tite. Soube que o novo... já está assim? Então, Mancini estreou com vitória sobre o Atlético Paranaense. Eu vi um comentário do Casagrande, o Casão se posicionando, né, contrário à contratação, que diz o seguinte, que o Mancini, com a história que ele tem como técnico, pode motivar jogador, né? Pensando nisso, ele tem razão, mas de repente o cara estreou aí e já vencendo, ele estreou tirando o Corinthians do rebaixamento. É que assim, ele teve 2 dias de treino, né, com o elenco, não dá para esperar muita coisa, mas o time do Corinthians, mais uma vez, não jogou nada. Se com 11 já estava difícil, depois quando teve a expulsão do zagueiro Bruno Mendes, completamente infantil, né, burrice do zagueiro, eu fico de cara com as coisas no futebol. Hoje em dia a gente tem 400 mil câmeras no estádio, né? Já tinha antes, agora com o VAR tem muito mais. Aí o cara vai lá, vê se o juiz não está olhando e me dá uma cotovelada na cara do outro. Pô, será que ele não aprendeu ainda que isso não... Então, assim, antigamente você via, né, jogador que acusava o outro de agressão e tal, mas não tinha câmera para provar. Hoje não dá, então o cara foi muito infantil. E o time do Corinthians, mais uma vez, jogou muito mal, foi salvo pelo goleiro Walter, né, substituindo o Cássio. Muito, né? Foi eleito pela transmissão da TV Globo como o melhor em campo, e de fato foi mesmo. Mas o Corinthians achou um gol, a estreia do Wagner Mancini foi estilo Corinthians. Se defendeu e num contra-ataque construído pelo Xavier, moleque da base, que está jogando muito bem. Tocou pro Everaldo, que se o Everaldo é jogador, eu sou um astronauta, mas o Everaldo acabou conseguindo fazer o gol ali que deu a vitória pro time do Corinthians. Mas outro jogo muito ruim da equipe. Eu acho que o Corinthians pensou assim, se a meta é sair da zona de rebaixamento, vamos contratar um técnico mais barato. É lógico. Que tem a condição de fazer esse trabalho, de tirar o time. O Mancini tem experiência, não tem tanto currículo, mas já dirigiu outros mais clubes. Experiência com ele. Enfim. É isso, e a briga do Corinthians vai ser para não cair mesmo. Cair, sim, essa é a briga do Corinthians. O time é bem ruim. Acho que é o pior dos últimos 10 anos. Caiu em 2007, né? Você não tá nem contando 2007. Não tô contando, porque aquele time de 2007 era sacanagem também, né? Tinha o Vampeta, cara, não dá. Vampeta enorme já, não dá. Mas tinha o engenheiro lá. Não, o Pedreiro. O atacante, como é que chamava? Pedreiro. Finazzi. O Finazzi uma vez falou pro técnico, professor, eu faço bem a parede. Aí ele falou, mas eu contratei um atacante, não um pedreiro. Onde foi parar, né? E o Palmeiras se demitindo no Luxemburgo sem surpresa, né, gente? Normal. Era questão de tempo. Já era esperado. Agora, assim, o Palmeiras ele precisa resolver que filosofia de futebol ele quer implantar, né? Porque, assim, com todo respeito, o Luxemburgo foi um grande treinador do futebol brasileiro. Não é mais há um bom tempo, né? Tem as conquistas, tem
4 títulos brasileiros. Sim, no passado ele foi inovador, né? Ele foi inovador, mas, enfim, passou como passa para todo mundo. Então, assim, sinceramente, eu não imagino que o Palmeiras tinha grandes aspirações quando contratou o Luxemburgo. Contratou porque o Luxemburgo continua sendo mais marqueteiro do que treinador, né? Tem um monte de amigo na imprensa aí que exulta o nome dele, mas assim, então o Palmeiras nunca conseguiu jogar bem com o Luxemburgo, né? O trabalho dele não evoluiu. Acho que o ponto positivo do Luxemburgo no Palmeiras foi ter dado oportunidade para os meninos. E o Palmeiras achou 3, 4 bons jogadores aí, né? Mas foi muito pouco, né? Então, agora eu não sei que filosofia que o Palmeiras quer para contratar um treinador. É isso que eles estão esperando. Agora o presidente até falou isso, né? Então. Primeiro nós vamos definir o que a gente quer como time para depois pensar com o técnico. É isso aí. E o Felipão no Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tava parecendo eu na balada antigamente. Sério. Não atrás do outro. Ninguém queria. Até que insistiu em uma amadora. Deu sorte. Uma ex. Tava meio bêbada já. O Felipão já tinha passado. Tava meio bêbada já. Já tinha aquele contato, né? Tem uma foto do Felipão circulando nas redes sociais aí, com a camisa do Cruzeiro, com uma cara meio triste assim. Fazendo 2 joinhas. Tá sem o bigode, né? Só que do lado dele uma garrafa de uísque. Zerada. Aí o povo comentando assim, falou, tá vendo? Bêbado a gente faz cada... Eu acho que é a última tentativa do Cruzeiro, né? Tipo assim, é aquele treinador que você traz, que você joga todo o peso nas costas dele. Ele suporta, né? E ele aguenta, né? Ele tem lastro para aguentar isso. Então, é basicamente isso, né? Vai ser uma boa para os dois, né? Se o Cruzeiro conseguir alguma coisa. Eu acho que o Felipão vai conseguir tirar o Cruzeiro, pelo menos nessa situação. Não sei se para efeito de subir já para a Série A. O Cruzeiro tá bem complicado na Série B. Porque vamos combinar que o Felipão, pelo menos essa é a minha opinião, né, pessoal, que eu acho assim que o Felipão, ele desde o 7-1, o Felipão nunca mais fez nada e até porque o 7-1 já mostrava o que era o Felipão já, né? Então o técnico também não se modernizou, não se atualizou. E aquele Felipão, campeão de 2002, queimou muito o filme com aquela goleada histórica que ele tenta minimizar até hoje, mas que é a maior goleada, né, maior vexame da história da seleção brasileira, que foi o 7-1 para a Alemanha. Para ele também vai ser interessante se fizer um bom trabalho no Cruzeiro. Né? Eu acho que na Série B a exigência do treinador é menor, né? Agora, eu tô com o Gustavo, acho que evitar o rebaixamento, sim, não sei se vai conseguir subir não, né? Porque aí difícil, o Cruzeiro tem que caminhar bem, hein? Tem que subir muitos degraus aí para brigar pelo acesso, pelo que a gente está vendo, né, do clima do clube dentro e fora de campo, com salários atrasados, processo na FIFA. Olha, a vida não vai ser fácil pro Felipão não. É isso aí. Bom, para finalizar, já que você está rindo por causa da NBA? Não era, achei que você ia falar de outra coisa. Mas do quê? Não, NBA. Não, achei que você ia falar dos palpites já. É verdade, tem os palpites. Não, mas antes da NBA, né? Perdi a aposta pro Diego. Quando começaram os playoffs da NBA, a gente fez uma aposta falando quais times avançariam ao decorrer da competição e quem seria o campeão. Eu estudei cada adversário e tal. Eu apostei no Milwaukee campeão, porque o Milwaukee tinha a melhor campanha. Apostou com o coração, né, cara? Apostei no Atlético Mineiro. Como campeão do Campeonato Brasileiro. Vai perder também. Fazer o quê? Eu também apostei. Então, apostei no Milwaukee campeão e, enfim, deu o Lakers que o Diego apostou. Agora eu vou ter que pagar uma aposta. Meu Lakers. O Lakers do Diego. O Diego disse que torce pro Lakers por causa das cores. Palhaçada, né? Cara. O cara que torce pra Mangueira, cara. Enfim, agora eu vou ter que pagar a aposta, vou ter que ir num jogo do Londrina aí. Que ele escolher, porque jogo do Londrina você já foi. Se bem que não vai ter público pelos próximos 2 anos, eu acho. Então, vai ganhar uma credencial. Ele vai até esquecer. Credencial vocês. Pronto. Ele vai até esquecer. E eu estava na cara, né, que o Lakers seria campeão. Quando chegou na final contra o Miami Heat, teve até mais jogo do que esperado, né? A final, tem né? muito mais time. Lembra que eu falei pra você semana passada que ia ter mais um jogo. Foi 3-2. 4-2. Bom, para finalizar, falando então das apostas, tradicionais apostas para o jogo do Londrina. Apostas não, palpites nossos para o jogo do Londrina domingo. Começa, Luiz Gustavo. 1-1. 2-1. 2-1 pro Tubarão. Adenilson e Carlos Henrique. Se é 2-1, lógico que é pro Londrina. Se fosse 1-2, seria pro outro. O Londrina mandante? O rapaz me respondeu do samba da Gaviões da Fiel. Rapaz, 2-1 você tá apostando? 2-1. 1-0, vai. 1-0. Sabia. Resultado básico, 1-0 na Série C tá bom, cara. Gol de pênalti do Adenilson. Pra que mais? É isso aí? Beleza então, gente. Obrigado. Até o próximo. Até a próxima. Valeu.